Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno com o nosso curso de volta, Escola de Direito Eleitoral. Esta é a nossa aula número 8. Nós estamos ainda seguindo com o tema Propaganda Eleitoral de Rua. Essa é a segunda parte da nossa aula, onde eu vou trazer para vocês regramentos para as eleições de 2022 quanto à propaganda eleitoral. Na aula anterior, trouxe para vocês disposições gerais, preliminares, e agora nós vamos para os detalhes. Como que funciona essa propaganda? O que pode, o que não pode, horários, datas, aquilo que é pontual e muitos candidatos não conhecem e acaba que isso gera ações, multas eleitorais, por conta de irregularidades. É importante então que vocês prestem muita atenção no nosso encontro de hoje. Ok, pessoal? Pode ser então? Então essa é a nossa aula número 8, Propaganda Eleitoral de Rua. Bora começar então? Vejam só, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui é sobre a questão da liberdade de expressão. Quando eu falo liberdade de expressão, nós temos que lembrar o seguinte, que a regra na propaganda é o respeito aos ditames constitucionais de liberdade de expressão. Eu não posso, por exemplo, reprimir uma propaganda eleitoral por conta do seu conteúdo sem que haja posteriormente, sem que haja naquele momento uma ofensa a algum preceito legal, mas isso só vai acontecer a posteriori. Porque veja, eu não posso, caso nós tenhamos uma propaganda, essa propaganda tem um conteúdo que pode gerar uma ação. Eu não posso realizar aqui o que nós chamamos de censura prévia, até porque no Brasil é vedada a censura. Então, se há uma propaganda, ela vai acontecer. Essa propaganda fere preceitos constitucionais, preceitos legais, isso pode gerar uma ação. Esta ação ela será apreciada pelo Poder Judiciário e, a partir dessa apreciação, pode gerar ou não uma sanção. Então, a regra para a propaganda é a liberdade de expressão. Então, sobre a liberdade de expressão, nós temos o seguinte: a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, vai mencionar sempre, olha só que importante, hein? Sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Então perceba o seguinte, algumas regras aqui que são importantes. A primeira, toda propaganda precisa mencionar qual é a legenda partidária, qual é a legenda do partido político, ok? Tem que ser feita em língua nacional, e aqui é por questões óbvias. Se eu estou direcionando uma propaganda ao povo brasileiro, essa língua tem que ser nacional, até mesmo para a compreensão desses nacionais. Então a língua tem que ser nacional. E esses mecanismos de publicidade, e hoje estão mais modernos possíveis, eles não poderão empregar meios publicitários que se destinam a criar de forma artificial, então, ou seja, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais. Ok? Bom, como eu disse de forma antecipada, a propaganda eleitoral ela visa agora a proteção à liberdade de pensamento, a proteção à liberdade de expressão, tá? Além disso, o tratamento de dados pessoais por qualquer controlador ou operador para fins de propaganda eleitoral deverá respeitar a finalidade para a qual o dado foi coletado, observados os demais princípios e normas previstas na LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui é importante porque é uma novidade na resolução da propaganda eleitoral para as eleições do ano que vem. Toda a resolução
foi construída respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os dados que são coletados para uma determinada propaganda, ela vai ter que atender à finalidade para a qual aquele dado foi coletado, não podendo desviar daquela finalidade, mas não pode ser qualquer finalidade. Tem que ser uma finalidade que respeita princípios e normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, tenho ali uma gama de dados que foram cedidos pelos próprios eleitores, não foi comprada aquela lista, né? Foi uma lista que foi construída ao longo do tempo pelo trabalho realizado por aquele candidato. Eu não posso desviar a finalidade daquela lista de contatos. Por exemplo, vendo para uma empresa para vender um certo serviço, um certo produto. Isso é irregular. Isso fere os princípios e fere também as normas da Lei Geral de Proteção de Dados. Fere, portanto, a LGPD. Então, todos os dados, toda a propaganda eleitoral, com base nesta nova resolução para as eleições do ano que vem, respeitarão tudo aquilo que traz como regramento quanto à proteção daquelas informações. Tudo bem? Ok? Vamos avançar então, falar um pouco sobre propaganda, como que funcionaria a propaganda eleitoral majoritária. Quando eu falo de propaganda eleitoral majoritária, eu estou falando de que propaganda? Eu estou falando daquela propaganda que é destinada aos candidatos a prefeito, governador, presidente da República, senadores. Para essa propaganda, que pode ser realizada através de panfletinhos distribuídos e entregues nas ruas, rádio, televisão, mídias existentes de publicidade. Qual é a regra quanto a essa propaganda? A resolução, ela diz o seguinte, que a federação, a gente sabe que agora, né, não temos mais coligação proporcional, mas temos a federação que vai existir por um tempo específico, né, por um certo tempo. Essa federação e esta coligação usarão obrigatoriamente, sob a sua denominação, ou seja, nós vamos ter numa coligação um nome que foi criado para aquela coligação, concordam? Por exemplo, Coligação Brasil para Frente. Nós vamos ter o nome da coligação, o nome, por exemplo, da federação. Abaixo do nome desta coligação precisa constar as legendas de todos os partidos políticos que integram, para que o eleitor, para que a comunidade, para que a sociedade compreenda quais são os partidos que compõem aquela aliança. Nada disso pode ficar obscuro, omisso, esquecido. Tá? Então, a federação e a coligação usarão obrigatoriamente sob, ou seja, abaixo, né, da denominação que foi dada a esta federação ou coligação, as legendas de todos os partidos políticos que as integram. A coligação integrada por federação deve constar da propaganda o nome da federação e também de todos os partidos políticos, inclusive daqueles reunidos em federação. Certo? Então vamos observar que eu tenho aqui uma coligação integrada por federação. Ou seja, eu tenho uma coligação que foi formada pelos partidos A, B, C e D. Dentro desta coligação eu tenho uma federação formada pelos partidos C e D. Veja que são coisas diversas, tá? Mas tudo isso, mesmo numa coligação integrada por federação, deve constar da propaganda o nome da federação e de todos os partidos políticos, inclusive daqueles reunidos em federação. Certo? Normalmente, numa propaganda para a eleição majoritária, nós temos o nome do titular. Então, por exemplo, é o prefeito. No caso do ano que vem para 2022, vamos colocar governador. Governador João da Silva. Sempre os partidos, o mercado publicitário dá uma visão maior para o nome do titular. Só que por questões até mesmo um pouco
ultrapassadas, nós tínhamos o seguinte: na hora de colocar o nome do vice na propaganda, colocava-se bem pequenininho. E isso gerava uma certa desconfiança. Por que o nome do vice está tão pequeno? Então, para que isso não aconteça, foi necessário que a própria legislação falasse o seguinte: olha, tem o nome do titular, o nome do vice, do suplente, no caso do senador, tem que ter um tamanho que não seja tão pequeno. Então a legislação trouxe o seguinte, que deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador de modo claro e de modo legível em tamanho que não seja inferior a 30% do nome do titular. Tem que observar também a clareza daquele nome, observar o formato da letra. Tudo isso não pode gerar desconforto, desconfiança, omissão para o eleitor, para com o eleitor. Tudo bem? Então, esses são alguns regramentos sobre a propaganda majoritária que ainda temos observado que alguns partidos e candidatos não estão seguindo. Então, precisamos ter muito cuidado para não gerar problemas no futuro. Certo? Ok, então, sobre a questão da propaganda eleitoral majoritária, vamos para o próximo tópico de hoje. Bora lá! O próximo tópico, pessoal, fala sobre a possibilidade dos atos de propaganda partidária, propaganda eleitoral, desculpem. Esses atos de propaganda eleitoral dependem ou não de licença, por exemplo, da polícia. Polícia Militar, será que eu preciso entrar em contato com a Polícia Militar e solicitar autorização para realizar um comício, para realizar um ato de propaganda eleitoral naquele município, naquele estado, no país? Vocês vão perceber que o próximo tópico tratará sobre esse assunto. Então vamos lá. A questão da licença de polícia, ela envolve o seguinte: tanto em recinto aberto quanto recinto fechado, não depende de licença da polícia. Portanto, o que vigora aqui nos atos de propaganda eleitoral é a liberdade do ato. Só que alguns pontos precisam ser observados. Nesse caso, não depende de licença. No entanto, é de suma importância que seja feita comunicação à Polícia Militar com no mínimo 24 horas de antecedência, a fim de que essa lhe garanta, segundo a prioridade do aviso, o direito contra quem pretenda usar o local no mesmo dia e no mesmo horário. Então, vamos anotar isso daqui. Depende de autorização. Então, autorização para os atos de propaganda, não. Contudo, o aviso à Polícia Militar precisa acontecer? Sim, o aviso, ele é exigido. A autorização, não. O aviso, sim. E esse aviso, portanto, tem que ser feito com 24 horas de antecedência para que, nesse caso, a gente consiga, caso já houvesse sido marcado um outro evento para aquele local, para que não haja conflito de eventos no mesmo local. Por isso que esse aviso à Polícia Militar, ele se faz necessário para que haja, então, aqui a questão da prioridade, né? Quem avisou primeiro tem o acesso primeiro àquele local para realizar, ok? Bom, então, esse é o primeiro ponto sobre a questão da licença da polícia. Independe de licença, mas depende dessa comunicação, né, para proteção desse local onde serão realizados estes eventos, certo? Pois bem, vamos falar agora sobre os comitês de campanha. Então, os partidos políticos dentro das circunscrições, então do município, normalmente, vamos imaginar uma eleição do estado. Naquele estado, nós vamos ter um diretório estadual,
Se for, por exemplo, o lançamento de uma candidatura para governador, aquele partido político ou aquele candidato vai ter um comitê central de campanha e vamos ter outros comitês espalhados por aquele estado para que haja divulgação plena de propaganda em relação àquele candidato que está na disputa. Então, só para vocês lembrarem que eu terei um comitê central de campanha,